Jó capítulo de número 1. Hoje nós vamos ler dos versículos 8 a 11. Antes de fazermos a leitura do texto em Jó 1, 8 a 11, eu quero fazer algumas considerações iniciais. Lembra que nós estamos tratando sobre um tema, e está ali diante de vocês: sorria, você está sendo filmado. Literalmente vocês estão sendo filmados, literalmente. A igreja transmite esse culto pela internet, e existem câmeras que estão aí focalizando vocês durante o tempo dos louvores. Por isso que é sempre bom você estar com um sorriso no rosto, porque você pode ser captado por essa câmera durante o culto. Imagina você sair emburrado, está todo mundo cantando do seu lado e você está lá emburrado. Imagina, que bom quando a gente é captado por uma câmera com um sorriso no rosto. Então sorria, você está sendo filmado. Isso faz parte do cotidiano em nossas vidas, literalmente falando. Você entra num supermercado, você está sendo filmado. Você entra numa repartição pública, você está sendo filmado. Você anda pelas ruas, você está sendo filmado. Existem câmeras espalhadas por aí e que estão nos observando, estão seguindo os nossos passos. Mas eu não quero aqui pregar de uma forma literal. Nós utilizamos essa literalidade de câmeras nos filmando para fazer uma aplicação espiritual. Porque Jó, que é um personagem central na palavra de Deus, é um personagem admirado por sua paciência, é um personagem admirado por sua resiliência. Olha o que esse homem sofreu, o que esse homem enfrentou na vida dele. Mas quando a gente vê o final da vida de Jó, nós vemos ele sendo galardoado e abençoado, justamente por sua fidelidade, por sua resiliência, por sua paciência e por sua fé inabalável em Deus. Mas a vida de Jó, que não foi fácil, é uma vida que tem muito a nos ensinar, porque no primeiro capítulo de Jó, eu enxergo 4 pontos de vista, 4 observações claras acerca da vida de Jó. E eu chamei como se fossem 4 câmeras que estavam voltadas para a vida de Jó. A primeira câmera eu preguei no primeiro domingo da série. Quando a gente olhou para o primeiro versículo do capítulo 1, existe ali o ponto de vista do autor do livro, o ponto de vista do escritor. Quando o escritor pega em suas mãos a pena e começa a descrever quem era Jó. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, e esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem disse isso? Alguém, o escritor. Então eu disse para vocês que todos os dias de nossas vidas nós estamos sendo observados. Estamos observados pelos de dentro da igreja, estamos sendo observados pelos de fora da igreja, estamos sendo observados por nosso círculo de amizades, estamos sendo observados por nossos familiares. As pessoas estão olhando a nossa forma de reagir, aquilo que nós defendemos, as nossas palavras, as nossas expressões. Estamos sendo observados. E há então sempre um ponto de vista de terceiros sobre nossas vidas. E por isso eu disse que essa primeira câmera que está focada, que é a opinião dos outros sobre nós, deve nos fazer lutar por nosso testemunho. Eu não posso ser uma pessoa que dê escândalos por aí. Jesus Cristo já havia dito: olha, é mister que venha o escândalo. No entanto, ai daquele por intermédio de quem virá o escândalo. Por isso que Paulo nos chacoalha e diz: não deis escândalo, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Então tem gente nos observando, e nós já chamamos essa primeira câmera da câmera do testemunho. Zele por seu testemunho, amém ou não? Em segundo lugar, nós vimos uma segunda câmera, e aí
Já não era mais a opinião dos outros, mas era a opinião do próprio Deus. Lembra quando em Jó 1 nós lemos o versículo de número 5 e 6? E aí nós observamos no versículo 7 que o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra. E aí então Deus, que havia observado que Satanás estava por ali rodeando a terra, disse o Senhor a Satanás no versículo 8: observaste tu, meu servo Jó? Quem é que está falando aqui? Deus. E Deus vai repetir exatamente as palavras do versículo 1: tens observado a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que lindo, hein? Por quê? Porque a opinião das pessoas pode ser uma opinião equivocada. Eu disse a semana para vocês que nós muitas vezes nos enganamos nos nossos conceitos e muitas vezes criamos até preconceitos. A gente olha para alguém e fala: não fui com a cara. E a gente pode fazer uma definição sobre alguém que é uma definição enganosa e falsa. Ou nós mesmos, eu disse para vocês, que podemos acabar de uma forma dissimulada enganando aos outros, vendendo uma imagem da gente que a gente não é. Então, a visão dos homens pode ser equivocada, mas aqui não tem visão dos homens, aqui não tem opinião dos homens, aqui quem está dando a opinião, quem está descrevendo Jó é quem? É Deus. E aí eu digo, Deus se equivoca, Deus se engana, Deus pode, quem sabe, ter sido tapeado por Jó? De jeito algum. Porque na semana passada eu disse para vocês que nós nos deparamos com um Deus que tem duas qualidades tremendas. Eu falei que a gente é confrontado com a onisciência e a onipresença de Deus. A onisciência é o fato de que o Senhor conhece todas as coisas acerca de nós. E a onipresença é que Ele está em todos os lugares por onde nós caminhamos e andamos. Então não tem como fugirmos da presença de Deus. Deus não olha como homem para a aparência, mas Deus olha para o coração. Então o que acontece? O que Deus está dizendo agora é real e verdadeiro. Então que bom é ouvir que Jó era de fato esse homem a quem os outros definiram ser. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Por isso que eu concluí a mensagem da semana passada dizendo para vocês que como nós lidamos com um Deus que tudo sabe e tudo vê, a segunda câmera deveria nos desafiar a ser a câmera da sinceridade. Sinceridade, seja sincero. A gente não consegue enganar a Deus. Por isso, a onipresença e a onisciência de Deus deveria nos levar a rever os nossos passos. Já que eu sei que Deus me acompanha em todos os momentos de minha vida, eu tenho que reorganizar os meus passos. Eu tenho que rever a minha vida e o meu caminhar. E não andar com pavor e temor de ser castigado por Ele, por estar vivendo de uma forma torta, mas endireitando os meus passos, e sabendo que eu lido com um Deus que está comigo em todos os momentos, e sabe tudo a meu respeito. Se eu estou andando, olhando para o Senhor, e andando com o meu testemunho íntegro diante dos homens, eu posso me alegrar, por saber que eu tenho um Deus que me acompanha todos os dias, em todos os lugares e em todos os momentos de minha vida, amém ou não? Desde o dia em que eu nasci, Salmo 139 diz, mesmo antes, quando estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor já cuidava, o Senhor já olhava, o Senhor já ansiava, já almejava. O dia em que um dia Ele poderia falar o que disse de Jó sobre você e sobre mim. E espero que Deus possa dizer isso. Desse que vos fala. Eis ali um homem íntegro. Eis ali um homem temente a mim. Eis ali um homem reto e que se desvia do mal. E que o Senhor possa falar isso de mim, mas de vocês também. Quantos almejam isso? Amém ou não? Sermos reconhecidos por Deus, por andarmos em sinceridade. Bom, gente, e hoje? O que a gente pode aprender com o texto bíblico? Eu quero te convidar, como eu disse, para lermos lá em Jó 1, de 8 a 12.
Está com a Bíblia aberta? Jó 1, de 8 a 12. Olha o que diz a palavra do Senhor em Jó 1, 8 a 12. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Será que Jó é tudo isso que o Senhor está dizendo em vão? É claro que não. Jó só te teme, e vem aqui agora as palavras de Satanás no 10. Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vocês percebem que diante da definição de Deus sobre o caráter de Jó, Satanás se levanta. E agora é isso que eu quero que você atente comigo. Há uma terceira opinião aqui agora. É um terceiro que entra em cena. Primeiro a gente tem o autor do livro definindo no versículo 1. No versículo 8 a gente vê Deus definindo o caráter de Jó. E a partir do versículo 9, quem é que está falando aqui? Não tenha medo de dizer não. Quem é que está falando? Satanás. E Satanás dá a sua opinião sobre Jó. E qual é a opinião de Satanás? Jó é um interesseiro. Jó só te teme por aquilo que o Senhor está dando para ele. O Senhor está abençoando ele. Ele tem gado, ele tem propriedade. Toca nele, tira isso para ver se ele não vira as costas para ti e não blasfema contra ti. Ah, diabo! Ah, Satanás! Sabe, meus irmãos, você não pode se esquecer. E a terceira câmera hoje é uma câmera que também deve nos causar muita atenção e preocupação. É porque não somente os outros estão nos olhando, e o que os outros pensam de nós? Isso deve me fazer zelar pelo meu testemunho. Ah, mas tem mais alguém me olhando. Esse é Deus. E se Deus está me olhando e eu não posso enganá-lo, eu tenho que olhar para essa segunda câmera e falar: eu tenho que andar em sinceridade. Mas agora tem uma terceira. E essa terceira eu quero chamar da câmera da vigilância. Vigia, meu irmão. Vigia. Sabe por quê? Tem alguém esfregando as mãos e torcendo para querer ver a tua queda. Tem alguém esfregando as mãos e torcendo e se levantando e dizendo: eu quero ver se Gustavo aguenta o tranco. Eu quero ver se Ezequias vai aguentar. Eu quero ver se Daniel de fato é esse que teme ao Senhor. Eu quero ver se você de fato é quem você diz que é. Posso te tocar? Posso cirandar? Posso rodear? Tem alguém que não tira os olhos de você. E só que eu quero te dizer que o diabo é esperto. O diabo não chuta cachorro morto. O diabo está atrás, sabe de quem? De quem está firme e querendo servir ao Senhor. Porque ele sabe que a queda daquele que está de pé, quando ele cai, ele vai levar quantos junto com ele? Muitos. Por isso vigia. Essa é a câmera da vigilância. O diabo está de olho em você. O diabo está de olho na gente. E eu vou passar para vocês um videozinho. Dá uma olhada nesse videozinho, que vai servir de exemplo para a gente vigiar, hein? Dá uma olhadinha na câmera de vigilância.
Essa é uma câmera de vigilância num supermercado. O áudio não está sendo reproduzido, mas eu vou explicar para vocês o que acontece. Essa operadora de caixa, ela estava mancomunada com alguém. A pessoa vinha com um carro cheio e passava as coisas mais baratas e colocava na esteira. E ela registrava de fato as coisas mais baratas. E vinha com um leitor nas coisas que permaneciam no carrinho e fingia que estava ali tomando o preço. E nas coisas caras ela não registrava, mas ela só registrava as coisas baratas, sem saber que estava sendo vigiada. E aí o que acontece? Nessa compra, que era uma compra de mais de R$1.000, sabe quanto ela tinha registrado? 20 e poucos reais. As pessoas que já estavam de olho, marcaram ali, cercaram e armaram o bote. O fulano que estava com ela correu, abandonou o carro com as mercadorias e sobrou para quem? Para a operadora do caixa, que foi simplesmente, é claro, demitida por causa da sua ganância e do seu engano. Então esse filme só tinha essa perspectiva de passar para você o fato de que, sabe, o diabo está nos observando para ver o que a gente faz no escondidinho. O diabo está nos observando para nos pegar exatamente nas nossas atividades ilícitas, para querer pegar aquilo e jogar. O diabo tem uma estratégia. Primeiro, ele te ajuda a esconder o teu erro. Ele te ajuda. E você fica empolgado, dizendo, está dando certo. E sabe o que o diabo depois faz? Joga no ventilador. E depois que jogou no ventilador, não tem para onde a gente correr. Já era. A queda vem. E a queda é grande. Irmãos, diante dessa terceira câmera, que não pode ser ignorada, pois o diabo também nos observa, eu quero que em primeiro lugar você saiba quem é o diabo, quem é Satanás. A Bíblia o chama de astuto. Olha o que diz em Efésios 6, de 11 a 13. Efésios 6, de 11 a 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as o quê? Astutas. E astutas o quê? Ciladas do diabo. O diabo é astuto e vai armar armadilha, cilada diante de nós. Ele é astuto, não é besta não. Ele não é bobo. E ele vai armar cilada, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você está achando que o teu inimigo é de carne e osso? O nosso inimigo suplanta a inimigos terrenos, na astúcia, na malignidade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar como? Firmes. Então, em primeiro lugar, eu disse que o diabo é o quê? Astuto. Mas sabe, o diabo é incansável, o diabo não descansa. Existe um SSI, um serviço satânico de informação. É isso mesmo. Tem um serviço satânico de informação. Existem demônios cercando, observando os teus passos, captando as informações e armando arapuca para querer nos derrubar. Olha o que a Bíblia diz em 1 de Pedro 5,8, o diabo não descansa. Em 1 de Pedro 5,8 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. E sabe qual é a maior arma de Satanás? É a mentira, a fraude e o engano. A maior arma de Satanás tem nome,
tentação. Sabe qual é a maior arma de Satanás? Tentação. Olha a tentação daquela operadora de caixa em fazer parte de um esquema. Vai ser tão fácil, eu finjo, passa, tal. Alguma coisa a gente cobra, mas outras a gente depois pega e revende. Olha a tentação, a jogar facilidade, a achar que você vai poder prosperar enganando, porque a ferramenta e a arma do diabo é essa, é a mentira, é a fraude, é o engano, tem nome, é tentação. A definição de tentação é a seguinte: instigação que induz o desejo de algo. Pode tratar-se de uma pessoa pode ser uma tentação para você. Você olha e se sente tentado e atraído a fazer algo ilícito. Mas tratar-se de uma pessoa, de uma coisa, de uma circunstância ou outro tipo de estímulo. A tentação está associada à sedução e à provocação. É o forte desejo por um prazer e um prazer imediato, que terá consequências negativas a longo prazo. A tentação te vende o imediatismo, a ter agora, a não saber esperar. E esse imediatismo vai nos levar a prejuízos a longo prazo. Quer um exemplo? Esaú. Esaú era o primogênito. Esaú tinha bênçãos a receber. Esaú fazia parte de uma linhagem que seria abençoada por seu pai. Mas o que faz Esaú, voltando cansado, lá do seu trabalho, caçando, volta cansado, faminto, está o seu irmão Jacó fazendo e preparando um guisado de lentilhas, e o cheiro sobe e entra nas narinas de Esaú, e Esaú fala: eu daria tudo por esse momento de prazer, daria tudo por ter agora em minhas mãos essa comida. Jacó, que não era bobo, oferece a ele: você está com fome? Come. Mas tudo tem um preço, mano. Você está afim de trocar esse prato de lentilhas por tua primogenitura? Por teu direito de herança? Por teu direito de ter as bênçãos do Senhor? Isso não vai ser gozado agora, é claro. É lá só quando o pai morrer. Pensa bem. Você está me dando uma coisa que vai ser gozada lá a longo prazo, e eu estou te dando algo para te satisfazer agora. E ele troca. Ele troca as bênçãos futuras pelo imediatismo, por ter a satisfação do seu desejo naquele momento. Sabe o que a tentação é? Exatamente isso, é o forte desejo por um prazer imediato, que terá consequências negativas a longo prazo. É o casal de namorados que não sabe esperar a hora certa. Aqui não sabe esperar os passos estabelecidos pelo Senhor, mas que quer gozar do prazer agora. É o jovem que não sabe esperar completar os 18 anos para poder tirar a sua habilitação, mas que quer gozar o prazer da direção agora. E que pode trazer prejuízos não somente para ele, como para todos os que lhe cercam. É o imediatismo, e a gente está lidando com uma sociedade que não sabe esperar a hora certa. Infelizmente, nós como pais, estamos criando bebês que quando choram, a gente dá o que eles querem, na hora que eles querem. Irmãos, o diabo é astuto. Há um famoso pastor que diz que o momento da tentação é um encontro entre o pior dos seres. E quem é o pior dos seres? Satanás. A tentação é o encontro entre o pior dos seres e o pior de nós. Quando o pior dos seres, Satanás, se encontra com o pior de nós que está aqui dentro, é aí que se consagra
É aí que de fato ocorre, é aí que se executa a tentação. Ela se consuma, ela se completa. A tentação em si, irmãos, não é pecado. Mas ceder à tentação, sim, isso é pecado. Ser tentado não é pecado. Não é pecado. Todos nós podemos ser tentados. Mas o pecado é cair diante da tentação. Quer um exemplo? Você pode olhar para uma moça bonita e achar ela bonita. E eu já dei esse exemplo várias vezes por vocês. Estamos caminhando, a gente levanta o rosto e se depara com uma mulher bonita. Uau, a gente pode admirar, que mulher bonita. Mas no momento em que eu alimento aquela imagem que entrou através dos meus olhos e que veio aqui, e o meu desejo faz com que eu não me satisfaça de ter olhado e pensado, mas aí eu me sinto tentado a dar o que eu digo, a segunda olhada. A primeira olhada não é pecado, irmãos, é inevitável. Muitas vezes passei, olhei e não tenho o que fazer, continuo o meu caminho. Mas quando a gente dá aquela quebrada de pescoço, e a gente mede de alto a baixo, e alimenta no coração o nosso desejo, caímos diante da tentação. Eu dei um exemplo que é o mais prático da gente imaginar. Mas você passou, quem sabe, no seu ambiente de trabalho e percebeu em cima da mesa algo dando sopa. Ninguém viu. Você até pensou, uau, eu poderia subtrair isso. Não. E segue e vai embora, venceu a tentação. Mas quando você passou e deu a volta, e olha para um lado e olha para o outro, e subtrai aquilo, você caiu diante da tentação. Entenda, ser tentado não é pecado. Mas quando eu consumo esse pecado alimentado, e isso se torna de fato cair diante da tentação. Você pode até pensar em expressar uma crítica a alguém. Talvez você ouviu, participou, estava numa aula de EBD, estava no culto, viu o pastor pregar, você no seu coração, quem sabe, está alimentando uma crítica. Você pode até alimentar agora uma crítica. Mas você pensar nisso ainda não é pecado. Mas quando você bota isso para fora e você pega depois o irmão e expressa essa crítica a seus olhares como sendo construtiva, mas acaba destruindo aquele a quem você proferiu a sua crítica, é aí que mora o pecado. Quando você abre a sua boca e expressa o seu sentimento. Já que entendemos mais ou menos o que é a tentação, porque a tentação vai trabalhar com os nossos desejos. Aí eu quero trabalhar aqui 3 rápidos passos, 3 rápidas considerações, reflexões. Primeiro, como que eu lido com a tentação? Então, se quer escrever, escreva. Primeiro ponto de como lidar com a tentação. Primeiro, reconhecer a fonte da tentação. Então, como é que eu lido com a tentação? Já que a tentação é destrutiva, a tentação quer me derrubar, a tentação quer me arrebentar, a tentação quer fazer eu cair. Espera aí, então eu preciso reconhecer a fonte da tentação. Abra sua Bíblia em Tiago 1, 13 a 15. Vamos reconhecer a fonte, de onde provém a tentação? Tiago 1, 13 a 15. Diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Primeira pergunta: alguém pode dizer que a tentação tem procedência divina? É Deus quem nos tenta? Não. Deus não tenta ninguém. Então, tá, joia, de onde vem a fonte da tentação, pastor? Diz o seguinte no versículo 14: cada um é tentado quando atraído e engodado. Sabe o que é engodado? Enganado pela sua própria o quê? Concupiscência. Sabe me traduzir o que é concupiscência? Desejo. Então a Bíblia está dizendo que cada um é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio o quê? Desejo. Depois, havendo a concupiscência, traduz-se desejo concebido, dá à luz o pecado.
E o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. Sabe de onde vem a fonte da tentação? Dos nossos desejos. A tentação tem como fonte os nossos desejos. Deus não nos tenta, mas Deus muitas vezes permite que sejamos tentados para revelar como é que está o seu coração. Como é que está aí os teus desejos? Como é que está aí o mal no seu coração? A fim de que a gente possa tratá-lo. A tentação vai revelar como é que está o nosso coração. Como é que está o nosso interior. E Deus permite, como permitiu a Jó. Não é que Deus queria ter provas. Não, eu quero saber se Jó mesmo me seguiria ou não. Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus permitiu para que o próprio Jó pudesse conhecer onde estava o seu coração. E Deus permitiu porque sabia onde estava o coração de Jó. E sabia que a resistência, a resiliência, o testemunho de Jó iria ser tão impactante que iria botar o diabo para correr e sair como um fracassado. Eu li uma determinada frase essa semana e que eu achei interessante, que diz que o diabo não teme o que você prega, o diabo não teme o que você fala, mas o diabo teme aquilo que você vive. Porque falar, cada um fala o que quer, pode falar até bonito, da boca para fora. O diabo não teme o que você fala, mas o diabo teme aquilo que você vive. E quando você vive aos pés de Cristo, você bota ele para correr. Você destrói toda a astúcia, a artimanha que ele tinha de querer te derrubar para levar outros junto com você. Deuteronômio 8:2. Você pode abrir lá comigo? Deuteronômio 8:2 é um texto interessantíssimo. Diz assim, Deus, através de Moisés: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Aqui vem a palavra de Deus falando nos 40 anos de tribulação, de peregrinação pelo deserto. Quantas aflições, quantas circunstâncias adversas, quantas tentações não vieram para esse povo durante a peregrinação, quantas incitações, quantas rebeliões. Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. A tentação, muitas vezes, por uma permissão de Deus, vai revelar o que é que está no teu coração. Em outra versão diz, conhecer tuas intenções. Em outra tradução diz, conhecer e provar o seu caráter. Deus permite a tentação para provar o teu caráter. Porque é na tentação que o seu caráter será medido. O quanto você se corrompe. O quanto você se entrega, ou o quanto você resiste. Deus não nos tenta, mas Deus permite que sejamos tentados, para revelar o mal que há em nosso coração, a fim de que possamos tratá-lo. E sendo conhecedores de que o mal habita em nosso coração, e que, irmãos, se a gente não vigiar, a gente pode cair. É por isso que Deus desejaria que naquela oração modelo que Jesus nos ensinou lá em Mateus 6, fizesse parte das nossas orações diariamente um pedido ao Senhor. E sabe qual é um dos pedidos que está incluído na oração do Pai Nosso? Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Você antes de sair de casa tem pedido essa graça ao Senhor? Senhor, me ajuda a não cair diante das tentações. Senhor, me dá forças para eu resistir às tentações. Senhor, me livra do mal em mais esse dia. Eu sei que serei tentado, mas você tem pedido a graça do Senhor? Ou você tem saído confiante na tua força e na tua capacidade?
Irmãos, precisamos reconhecer a fonte da tentação. E a fonte da tentação são os nossos desejos. E sabe onde é que o diabo vai atuar? Nos nossos desejos. É aí, a maior arma de Satanás é a mentira, é a fraude, é o engano. E a maior arma de Satanás tem nome, é tentação. Por isso que, reconhecendo a fonte da tentação que está nos nossos desejos e que o diabo vai atuar em cima dos nossos desejos, a minha segunda chamada, uma reflexão para você, é nós reconhecermos então como se dá a dinâmica da tentação. Já que a fonte da tentação são os nossos desejos, como é que se dá a dinâmica da tentação? Como é que a tentação acontece? Tem um modus operandi? Tem uma dinâmica? Tem. Dá uma olhada comigo. Satanás age de forma ardilosa. E para entendermos a sua dinâmica, a sua metodologia, a sua estratégia de ação, basta observarmos o exemplo de quando ele tentou a Jesus. Abre a sua Bíblia, porque o diabo é tão ardiloso e é tão mau caráter, que ele não poupou nem Jesus. Ele achou que poderia tentar Jesus e obter êxito. Então vamos dar uma olhada na dinâmica da tentação, olhando para o diabo atuando contra Jesus. Abre lá em Mateus 3, a partir do versículo 16. Mateus 3, a partir de 16. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 16 do capítulo 3. Mateus 3,16 diz assim: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pergunta elementar: quem é que disse essa frase? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quem? Deus. Deus estava olhando para Jesus e dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Guarda essa informação. Deus disse, lembra? Deus disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Começa o capítulo 4 da seguinte forma, logo após essa grande afirmativa de Deus acerca de Jesus. O capítulo 4 começa com essa descrição. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você percebe? Quem é que permitiu essa tentação? Deus. E Jesus foi para lá conduzido pelo Espírito. Você percebe? Permissão de Deus. Por quê? Porque quando Deus permite a tentação, Ele quer revelar o que está aqui dentro. Lembra? O povo lá no deserto revelou o quê? A podridão, a rebelião. Lembra quando eu disse para vocês que a pandemia foi para a gente um símbolo? E a pandemia para a gente foi um momento de revelar o que estava no nosso coração? Quantos retornaram depois da pandemia? Quantos que de fato firmaram os seus pés com Deus depois da pandemia? Porque durante a pandemia um Deus nos acuda, né? Quanta gente se ajoelhou. Ô Senhor, por favor, em nome de Jesus. Não é? Quantos que estavam com medo de morrer? Máscara, gel, capuz, não saio de casa para nada. Voltava do mercado com uma sacola, não coloca aí. Não era assim? Desinfecta isso aí, meu Deus. Aí o tempo vai passando, a gente joga máscara, a mesma máscara a gente usava a semana inteira, não era? Era só para entrar num lugar mesmo, eu não posso entrar sem, a gente usava a mesma. O álcool já deixa para lá, está caro, né? E a gente foi relaxando. E cadê os cabras que estavam lá? Senhor, pelo amor de Deus, hoje estão por aí, vivendo relaxadamente. Sabe, a tentação muitas vezes vem para medir o que é que está aqui dentro do coração. E aí o que acontece? Veja, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. Fome é uma necessidade o quê?
física. Não é uma necessidade física? Eu preciso comer. Muito bem. Diante de uma necessidade física, olha o diabão chegando aqui agora, ó, no versículo 3. Chegando-se a ele o tentador disse: você pode dizer para mim aqui uma palavrinha que tem aqui, olha, essa palavrinha é uma condicional. Se tu és o Filho de Deus. Espera aí. A gente terminou o capítulo 3, depois do batismo de Jesus, vem uma voz dos céus, que é o próprio Deus, e o que Deus diz? Este é o meu filho. O que o diabo vem dizer aqui agora? Será que você é? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Tem um desejo físico, é uma necessidade, não posso viver sem isso. Está com fome? Come. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A tentação, guarda isso, olha a dinâmica da tentação. A tentação sempre vai colocar em dúvida a palavra de Deus, e a tentação sempre vai colocar em dúvida quem você é. Essa é a grande dinâmica, é a grande estratégia de Satanás, colocar em dúvida a palavra de Deus e colocar em dúvida quem você é. Vou dar 3 exemplos para vocês. Está aqui, ó. A gente viu essa dinâmica na atuação do tentador com Jesus. Deus disse: você é meu filho. O que o diabo diz? Será que você é? O diabo coloca em dúvida. Deus diz: nem só de pão vive o homem. O que o diabo diz? Transforma e come. Está com fome, come. Olha a dinâmica do diabo, por exemplo, na tentação com Eva. Vai lá no Velho Testamento comigo, em Gênesis. Olha em Gênesis 2, 16 e 17. Veja o que Deus fala. Deus fala. Está em Gênesis 2, 16 e 17. Deus fala e dá uma ordem. Olha a palavra de Deus dizendo: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. O que é que Deus disse? Não coma, porque se comer, vai morrer. O diabo retruca. O diabo vem colocar dúvida. É assim o modus operandi, a dinâmica da tentação é colocar em dúvidas o que Deus diz. E colocar em dúvida até quem você mesmo é. Porque no capítulo 3 de Gênesis, vira uma página, olha o diabo falando agora. O que é que Deus diz? Não comerás, porque no dia em que você comer, você vai o quê? Morrer. Simples a ordem e simples o que Deus falou. Olha o que o diabo fala em Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não. Deus tinha dito o quê? Vai morrer. O que o diabo diz? Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Vocês não vão morrer, porque Deus sabe, versículo 5, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aí o desejo de ser igual a Deus. Deus disse que vocês vão comer e vão morrer. Ele está mentindo. Ele não quer que vocês sejam igual a Ele. Você já imaginou Eva sendo igual a Deus? Olha o desejo do coração. Olha ele mexendo com o desejo do coração. Olha ele transtornando. Olha ele pervertendo a palavra. Olha ele colocando em dúvida. Se ele diz que vai morrer, esquece, é mentira. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. A dinâmica da tentação é essa. É querer colocar a palavra de Deus em dúvida. Quer mais um exemplo? Lembra de Jó? Vamos voltar para Jó, que é o personagem da história.
Vamos lá no capítulo 1, versículo 8, rever comigo o que a gente começou lendo hoje. Deus sempre fala e o diabo vem e retruca. Deus fala, o diabo retruca. Deus fala, esse é o meu filho. Vem o diabo e diz, será que você é filho dele mesmo? Deus fala, não coma que vai morrer. O diabo fala, não vai morrer coisa nenhuma. Deus fala no versículo 8 do capítulo 1 de Jó, disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O diabo retruca. O diabo diz no versículo 8, porventura dê-me Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? 11, estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na face. A estratégia do diabo é colocar a palavra de Deus sempre em xeque, em dúvida. É o que tem sido feito hoje com milhares dos nossos jovens. Você acredita nisso aqui? Você é fraquinho para dar crédito a isso? Cadê a tua inteligência? Isso é um livro ultrapassado. Isso é um livro escrito por homens. Você ainda tem a cabecinha desse tamanho para acreditar em Deus e na Bíblia? Os nossos jovens estão sendo submetidos a isso, é a estratégia do diabo. É a dinâmica da tentação, colocar em dúvida a palavra de Deus. A maior arma de Satanás é a mentira, a fraude, o engano. A maior arma de Satanás tem nome, tentação. E como eu disse, foi assim que ele fez com Jesus. Primeiro, vocês se lembram? Transforma a pedra em pães. Está com fome? Transforma a pedra em pães. Satisfaça a sua necessidade física agora, se você é filho de Deus. Sabe, traduzindo hoje, o que é que o diabo está falando para os nossos jovens? Transe. Está com vontade, transa. O Senhor quer a tua satisfação. Está querendo experimentar? Se droga, bebe. O que é beber? O Senhor quer privar você de ter uma alegria? Enche a cara. Vai lá para a rave, vive a vida, acorda, jovem. Você está sendo manipulado por essa palavra aqui não tem verdade, essa palavra é mentira, porque a verdade está no que o mundo está apresentando. Viva a vida, e viva a vida loucamente. A vida é tão curta, aproveita. Vem a tentação no desejo físico. Mas você se lembra, ele não parou aí com Jesus. Lá em Mateus 4, 5 e 6, ele vem com uma outra tentação. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Lança-te. Porque lá na palavra está escrito a teu respeito, que basta você dar ordem aos anjos, que eles se sustentarão nas suas mãos e impedirá que você tropece em pedra. Olha a tentação, você não é o cara? Você consegue. E hoje tem tanta gente pervertendo a palavra de Deus, e tem muita gente se achando o cara. Eu determino, eu declaro, restitua em nome de Jesus. Eu ordeno. Venham hoje vai ser o culto da descida do Espírito Santo. Receba, ninguém caiu? Puxa vida. É gente que diz que tem o poder do Espírito nas mãos. Eu faço, eu realizo. Eu vou me lançar daqui de cima. E os anjos vão me sustentar. Tem tanta gente falando, eu vou comprar, e o Senhor vai ter que me dar as condições de eu honrar o meu compromisso. Compre e depois está lá. Busca e apreensão. Não pagou? Não é isso? Tem tanta gente declarando hoje e dizendo em nome de, está escrito na tua palavra, eu sou cabeça, não sou cauda.
toda a terra que eu pisar será minha. Não é isso? Tentação espiritual de se achar o cara. Miserável homem que eu sou. Dizia João Batista: convém que ele e que cada vez mais eu diminua. Mas o diabo, que não sossega, porque lembra que eu disse para vocês que ele é astuto, mas não é astuto, ele é trabalhador e incansável. Ele ainda tenta uma terceira vez com Jesus, e vem a tentação material. Tudo isso te darei. Dá uma olhada, Jesus, olha ali, ó. Olha esses reinos todos, tudo isso eu te darei. Basta você se prostrar e me adorar. Aí Jesus Cristo diz: deixa eu dar um basta. Vete, arreda-te, vaza. Na linguagem de hoje, né? Vaza, Satanás. Você não leu e você não conhece que somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. E o diabo vazou. O diabo foi embora, disse: com esse eu não tive oportunidade. Você entendeu como é a dinâmica? Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, porque essa última faceta da tentação do diabo me faz refletir para eu jamais me esquecer das palavras de Paulo a Timóteo. Eu acho que vale a pena aqui um alerta para você. Olha o que diz em 1 de Paulo a Timóteo 6,10. Porque tem muita gente dizendo: não, eu ainda vou ser rico, eu vou ficar rico a todo custo. Eu vou pisar assim, eu vou ter. Ninguém me segura. A hora que eu começar a decolar, e tem gente querendo ser rico a todo custo. Olha o que diz em 1 de Timóteo 6,10. Porque o amor ao... Você pode ler comigo mais uma vez? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Toma cuidado. Toma cuidado, porque o diabo está aí, balançando os cifrões diante de você e dizendo: você quer? Tudo isso eu te dou. Me adora? Essa é a dinâmica da tentação. Lembra? No primeiro ponto, na primeira reflexão, eu disse: a gente tem que reconhecer a fonte da tentação. E o diabo vai usar como fonte para nos tentar os nossos desejos. E qual é a dinâmica da tentação do diabo? É fazer com que a gente a todo custo queira satisfazer os nossos desejos. E para a gente satisfazer os nossos desejos, o diabo vai colocar em dúvida a palavra de quem? De Deus. E assim, hoje tem gente perecendo, isso já é papo antigo, hein? Lembra de Jesus alertando e repreendendo os fariseus? Vocês erram, sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem o quê? As Escrituras. Tem gente errando porque está duvidando e deixando a palavra de Deus de lado. E defendendo absurdos em nome dessa palavra, dizendo que Deus diz o que Ele nunca disse. Já que a gente viu qual é a fonte da tentação e qual é a dinâmica da tentação, em último lugar eu quero te apresentar. Como vencer então a tentação, pastor? Como que a gente vence a tentação? Primeiro, Tiago 4,7. Conhecendo o diabo e sabendo que ele é astuto, ardiloso e incansável, uma primeira estratégia tua deve ser a seguinte, está em Tiago 4,7. O que diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Foi a estratégia de Jesus. Jesus resistiu ao diabo. Mas para resistir ao diabo, você tem que resistir ao diabo com o quê? Com a palavra. Essa palavra que tem que estar no teu coração. Não é aquilo, ele está vindo,
Tem gente que acha, é só deixar o Salmo 91 aqui, né? Já viram? Bíblia que está amarelada no Salmo 91. Eu deixo no Salmo 91 achando que o papel tem poder de espantar. O papel não tem poder para nada. Essa palavra tem que estar, sabe onde? Ó. O que diz em Salmo 119, 11? Escondi, guardei a tua palavra no meu coração. E é por isso que eu não peco contra ti. Por favor, não vão fazer recorte e dizer que esse papel não vale nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que o papel não tem poder. O que tem poder é essa palavra no nosso coração. Amém ou não? Primeiro é resistir. Se você está fraco, meu irmão, se você não está tendo intimidade com essa palavra, se essa palavra para ti não tem o poder que ela deveria ter, porque você não está dando a ela o interesse, o valor que você deveria dar, então resistir talvez não é o seu caso, hein? Vai ter momento em que você vai ter que não resistir, mas você vai ter que dar uma de leão da montanha. Quem é da minha época de leão da montanha? Saída pela? Lembra do leão da montanha? Eu não consigo resistir, eu tenho que fazer o quê? Fugir. É isso que a Bíblia diz, está aqui em 1 de Paulo aos Coríntios 6,18. Olha o que diz em 1 de Paulo aos Coríntios 6,18. Fugir. 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 Imperativo. Fugir da fornicação. E vai ter tantos versículos dizendo foge. E eu me lembro aqui de José, não tem como. O Josézão está lá na casa de Potifar, tirando o pó das coisas, né? Casa organizada, deixa eu colocar aqui, tudo certinho, que bom. Aí daqui a pouco vem a mulher de Potifar e... o que é isso? Aí vem a mulher de Potifar e fala, vem cá meu jovem, deita comigo, eu não aguento, eu te olho todos os dias, eu te desejo, eu te quero, deita comigo. Que fez José? Sai, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, foi isso? Sabe o que José fez? Leão da montanha. E saiu tão rápido que ela tentou agarrar e ficou com a capa dele na mão, e ele vazou. Vai ter momento que a gente vai ter que fugir, meu amado. Foge, e foge, se possível, da aparência do mal. Eu já disse várias vezes para vocês, irmãos, eu não dou carona para mulher solteira, nem casada sem o marido, não. Já passei aí, irmãs, às vezes falam, o pastor Joel me deixou no ponto, debaixo de chuva. Vai ficar no ponto, debaixo de chuva. O meu carro tem insufilme, aí eu vou, paro no ponto, alguém está filmando, ó. Aí entra lá a irmãzinha no banco da frente, e sai o pastor Joel. Amanhã está todo mundo sabendo, pastor Joel saiu com a irmãzinha. Foge da aparência, aparência do mal. Por isso que você sempre vai ver eu saindo com Dona Cida por aí, né? Dona Cida é minha companheira, todos os lados comigo. Tá? Agora a irmãzinha tiver mais de 80 anos, a gente até quebra o galho, né? Isso. Porque eu acho que ninguém vai falar que o pastor Joel estava saindo com a irmãzinha de 80, né? De 90. Alguém se encaixa aqui? Aí tem carona garantida hoje, tá bom? Foge da aparência, irmãos. Da aparência do mal. Eu já disse esse exemplo para vocês várias vezes. Eu sei que hoje a casa lotérica, ela atende, é como se fosse uma agência bancária. Você paga a conta, você faz até saque lá, não é? Mas a casa lotérica continua ainda tendo como a sua principal área de atuação a venda de quê? A venda de apostas, de jogos. Aí o pastor Joel entra para pagar uma conta lá. Ninguém vai imaginar que o pastor Joel entrou na casa lotérica para pagar uma conta. Mas você sabe o que os fofoqueiros vão dizer? Foi fazer a fezinha. Pastor Joel quer ganhar na Mega Sena acumulada, comprou até o terreno para a igreja, você viu? Vai ter muito disso. Foge da aparência, irmão. Não custa nada.
Como vencer a tentação? Resisto. Se não dá para resistir, o que eu faço? Fujo. E creia no livramento. Seja resistindo ou fugindo, eu preciso crer no livramento que vem de Deus. Olha o que diz na 1 de Paulo aos Coríntios 10, 13. Esse deveria ser conhecido de você. 1 de Paulo aos Coríntios 10, 13 diz: não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus. Deus é o quê? Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Se eu sei que o pecado está ali, se eu sei que a tentação está ali, a tentação para mim está ali, é o Ezequias. Se eu sei que o Ezequias está ali, tem uma porta de saída por ali, mas eu vou ter que passar por perto de Ezequias, o Senhor me abre uma porta de saída aqui, ó. É isso que está dizendo, o Senhor sempre vai nos dar um escape. Mas eu digo, não, eu não vou sair por ali, eu quero sair por aqui porque eu sou forte. Quero passar diante do Ezequias, que é a minha tentação. Oh, não vai fazer recorte também, hein? Por favor, né? É exemplo. Mas você sabe, tem muito crente caindo nisso, dizendo, não, eu aguento, eu vou por lá, eu suporto. Mais uma olhadinha, aí já passou, né? Nem a segunda olhada, é a terceira, é a quarta, é a quinta, é a sexta, é a sétima, é a 10ª. E está caindo diante da tentação. Creia no livramento, o Senhor sempre abrirá uma porta de escape. E por último, corra para Cristo. Corra para Cristo. Olha o que diz em Hebreus 4, 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Sabe o que diz em Hebreus 4, 15 e 16? Mas olha, pega esse versículo e sublinha. Grava ele, guarda, memoriza. Em Hebreus 4, 15 e 16 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Ele foi tentado na área financeira, ele foi tentado na área sexual, ele foi tentado na área política, quando queriam colocá-lo como sendo um rei mesmo. Vamos te colocar para ser rei agora. Ele falou, meu reino não é desse mundo. Ele foi tentado em todas as áreas que você possa imaginar. Foi tentado a querer mostrar que ele era o Filho de Deus, fazendo prodígios e sinais, na hora que o diabo estava dizendo para ele fazer. A Bíblia diz que como nós em tudo foi tentado, mas sem o quê? Pecado. Portanto, se eu tenho um sumo sacerdote, se eu tenho alguém que em tudo foi tentado e que não pecou, ele tem muito a me ensinar. Eu vou correr para quem? Para ele. Por isso que está aqui dizendo no versículo 16, cheguemos pois, cheguemos, corramos, nos aproximemos dele com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Corra para Cristo, não corra para o mundo. Por isso que eu digo, o melhor lugar que você pode estar é aqui em comunhão. Não fuja da comunhão em nome de Jesus. Permaneça na comunhão, se integre. Busca socorro, busca refúgio em Jesus, não no mundo. Depois de abordar essas 3 reflexões, eu quero concluir. Hoje vimos que a terceira câmera nos posiciona diante do ponto de vista que Satanás tem de nós. Vimos que ele é astuto, ardilhoso e trabalhador incansável na arte de derrubar cristãos. Por isso, essa terceira câmera tem nome. É a câmera da vigilância. Vigia, meu irmão. Vigia, porque lá em 1 de Paulo aos Coríntios 10, 12 está escrito: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Toma cuidado. Vigia. Lembre que a tentação sempre vai colocar em dúvida a palavra de Deus, ou até mesmo quem você é. O diabo vai querer jogar na tua cara, depois que você cometeu o pecado, que caiu diante da tentação, o diabo vai querer estampar na tua cara. Tá, cadê o crentinho, hein? Cadê o filho de Deus? Não é você que estava se levantando? Não é você que pegava a bibliazinha? Não é você que ia lá para a IBEG? Não é você que estava aí falando de Deus? Quem é você? Você? Filho de Deus? Que nada. O diabo vai querer sapatear ao nosso redor, cirandar,
e ainda querer fazer que a gente duvide até mesmo de quem nós somos. Eu quero te alertar nessa conclusão para uma coisa: nunca se esqueça de quem o diabo é. E sabe quem é o diabo? João 8,44, o que diz? Alguém se lembra? Sabe quem é o diabo? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso. Nunca se esqueça de quem você é. Nunca se esqueça de quem ele é. Ele é mentiroso e pai da mentira. Mas nunca se esqueça de quem você é. Se você, meu amado irmão, um dia se arrependeu dos seus pecados, olhou para a cruz e creu que em Jesus Cristo Ele levou na cruz do Calvário os teus pecados. Se você se arrependeu dos seus pecados, reconheceu que era um pecador, creu em Jesus Cristo como sendo o seu único e suficiente Salvador, confessou-o no seu coração, abraçou essa fé, convidou-o para ser o seu Senhor e Salvador. Se você crê que Jesus Cristo realmente tomou o teu pecado na cruz do Calvário, e você já entregou o controle da sua vida a Ele, nunca se esqueça de quem você é. Na 1 de João 4,4 está dito e declarado quem você é. Em 1 de João 4,4 diz, olha que linda a forma de tratamento de João. Você pode ler comigo? Filhinhos. Filhinhos. Quantos aqui já creram em Jesus como Salvador? Mas a todos quantos o receberam, a esses Deus deu o poder de serem feitos. Sabe como Deus te chama? Filhinhos. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém ou não? Nunca deixe o diabo dizer que você é quem você não é, porque se você creu em Jesus Cristo e arrependeu-se dos seus pecados, você é quem Ele diz que você é, e você é filho de Deus. Amém ou não? Pecado confessado é pecado perdoado, mas pecado perdoado é pecado abandonado. Amém ou não? É confessar e abandonar. E o Senhor te chama de filhinho. Não se esqueça de que você é filho de Deus. Você não é quem o diabo diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. Eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E os meus pecados que foram lançados aos pés de Jesus e confessados. Voltando uma página na 1 de João, no capítulo 2, no versículo 1, diz: meus filhinhos. 1 de João 2,1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Seria tão bom que a gente não pecasse, mas a gente é miserável e a gente ainda peca. No entanto, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Amém ou não? Filhinhos, filhinhos. Pecado confessado, pecado perdoado. Pecado perdoado, pecado abandonado. Se o diabo tentar um dia te lembrar do seu passado, que já foi confessado, arrependido e perdoado, se o diabo tentar te lembrar do seu passado, lembre a ele qual é o futuro dele: queimar por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre, porque o diabo está derrotado em nome de Jesus. Amém ou não? Que sejamos vitoriosos, confiantes. Você é, meu amado, quem Deus diz que você é. Você não é quem você diz que é, mas você é quem Ele diz que é.
E se você hoje quer ter essa certeza absoluta, confesse os seus pecados ao Senhor hoje. Entregue a Ele o controle da sua vida. Arrependa-se hoje. Olhe para a cruz e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. O diabo tem me tentado, o diabo tem procurado me derrubar, mas hoje eu escancaro, eu abro o meu coração para Ti. Entrega a tua vida ao Senhor. Entregando o teu coração a Ele, você sairá daqui certo e convicto dessas palavras: filhinhos, vós sois de Deus e já vencestes, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Fecha seus olhos, curva a tua cabeça, eu quero orar por você. Será que há alguém aqui nessa noite que ainda precisa abrir o seu coração para Jesus? Está caindo diante das tentações desse mundo, está sendo seduzido pelo pecado, está vacilando, caído, derrotado. Quer hoje abrir o teu coração para Jesus e dizer: pastor, ora por mim. Eu quero hoje clamar e eu quero que Jesus entre na minha vida e me perdoe dos meus pecados. Hoje pode ser o dia da guinada na tua vida, o dia em que você vai depositar aos pés da cruz todos os seus pecados. Confesse-os, clame a Ele, entregue-se a Ele. Oh, meu amado irmão em Cristo, se você tem vacilado, se você já tem a presença do Senhor no teu coração, mas tem ainda caído diante das tentações do inimigo, hoje é dia de você também dar um novo curso para a tua vida. Você não é um derrotado, você não é do mundo, mas você é quem Deus diz que você é. Você é um filho de Deus, se um dia já se entregou a Ele. Levante-se, levante-se na graça e no poder de Deus. Resista ao diabo, fuja do diabo, confie na promessa de livramento da parte de Deus e corra para Jesus. Que a graça de Deus hoje te ajude a mudar de vida. Fica em pé, vamos louvar ao Senhor. Enquanto canta esse cântico, permita que esse cântico de fato fale ao seu coração e confirme na sua vida quem você é. Você não é quem você pensa que é. Você não é quem o diabo diz que você é. Mas se você já creu em Jesus como sendo o seu Salvador, você é quem Ele diz que você é. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Com Ele nós podemos derrotar o inimigo, resistir o inimigo, fugir do inimigo, redobrar a nossa confiança no Senhor, sair pela porta de escape e correr por os braços de Cristo. Nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, no entanto sem pecado. Corra para Ele, se achegue a Ele, dedique-se a Ele. Você é quem Ele diz que você é.